Então hoje, bom dia, nós vamos falar sobre olho vermelho. Não é uma entidade que você vai encontrar no livro, né, escrito lá olho vermelho, mas são várias patologias que causam olho vermelho. É disso que nós vamos estar falando hoje. O meu nome é Cláudio Cury e o meu preceptor e coordenador foi o Dr. Pedro Paulo, do departamento de córnea, né? Esse olho vermelho não é o olho vermelho que nós vamos falar, esse aí é desejado, é o que nós queremos mesmo, né? Que tem esse reflexo vermelho. Esse aqui, ó, fumaça pode até trazer olho vermelho, mas não é exatamente esse olho vermelho que nós vamos estar falando. Isso é mais uma brincadeira, vocês sabem disso. Nós vamos estar falando é desse aqui. Esse sim nos interessa para a aula. Então vamos lá. É muito comum. A gente encontra isso todo dia, tanto em urgência quanto no consultório da gente mesmo, quanto na família. A maioria dos diagnósticos são baseados na anamnese e no exame físico. Não demanda outros testes, outras propedêuticas. Isso aí é o mais simples que a gente tem sempre à mão, né? Agora, precisa ter conhecimentos. Umas etapas diagnósticas que eu vou mostrar mais adiante. A gente tem que saber descrever. Eu posso não saber o que é, mas descrever eu tenho que saber. Eu, como médico, residente, R1, R2, R3, não importa. Eu tenho que pelo menos saber descrever. Ter atenção aos sinais de perigo, algumas coisas que eu tenho que estar atento, que nós vamos falar, né? Que estar atento para não deixar passar uma coisa que deveria ter sido tratada já. Reconhecer inflamação ou infecção. Uma não é igual à outra e tem abordagens diferentes. Reconhecer então os casos que a gente tem que intervir de maneira mais agressiva ou menos agressiva e entender complicações de uso de algumas substâncias como anestésicos tópicos e corticoides. Nós vamos passar por tudo isso. Aqui algumas causas de vermelhidão ocular, né? São várias, como vocês estão vendo aí. Pode ler todas, mas a mais importante é essa última aqui, ó. É uma brincadeira, gente, mas é porque são muitas causas. Aqui não dá para colocar todas, tá? Então a gente tem que ficar atento. Nós vamos falar aqui daquelas mais comuns que a gente encontra praticamente todos os dias em ambulatórios de urgência e às vezes até em consultório. Então a gente tem que tentar ordenar isso. Eu confesso que muitas vezes eu fico perdido em algumas situações porque a cabeça não está funcionando, não está conectada na forma de abordar, né? Então a gente tem algumas causas simples: hemorragias subconjuntivais e conjuntivites. Conjuntivite pode ser simples e pode não ser simples se a gente não tomar as condutas certas, né? Distúrbios graves, esse sim a gente já sabe e não há discussão. Uveíte, ceratite, o glaucoma agudo, esses de abordagem imediata. Agora a gente tem que ir vendo as informações que estão diante da gente. As hiperemias que nós estamos falando, né, que é olho vermelho na verdade é hiperemia, conjuntival, episcleral e escleral, são as ciliares, né, as hiperemias ciliares, dos vasos. E aqui, essa parte que está em verde, é que eu acho que me ajudou mais na abordagem, que é uma abordagem anatômica. É uma abordagem que a gente já utiliza quando você vai fazer um exame na lâmpada de Fender, que é o nosso maior instrumento de trabalho, depois do cérebro. Então, aí você já direciona, né, para tudo que você vai ter que ver e descrever se você não souber o que é. De fora para dentro. É o exame que a gente faz, de fora para dentro na lâmpada de Fender. É isso aqui, tá? Então, modelo anatômico, só para a gente relembrar, para quem ainda não sabe, né? Mas vocês já sabem. E aqui eu elenco de novo. Olha o tanto de coisa que a gente pode falar. Eu vou citar para a gente, né, ter tudo que visualiza, alguma coisa retém. Então, causas dos anexos oculares, pensando na anatomia, de fora para dentro. Triquise, distiquise, pálpebra frouxa, entrópio, ectrópio, lagoftalmo, blefarite, meibomite, acne rosácea, dacrocistite, canaliculite. Os que estão em verde são os que a gente vai abordar aqui. Eu não vou falar de lagoftalmo. Poderia falar?
Se a aula for dividida em 2 vezes, se vocês quiserem, a gente põe na próxima, tá? Porque são os que eu achei mais importantes. Eu acho que o que a gente vai acabar vendo no dia a dia foram os que eu vi no dia a dia. As conjuntivais. Então a gente está em de anexos, um pouco mais avançado agora, é conjuntiva, né? Então tem oftalmia neonatal, tem conjuntivite. E aí conjuntivite é um mundo à parte. Bacteriana, viral, química, alérgica, atópica, vernal, etc, etc, etc. Né? Hemorragia subconjuntival, pinguécula, ceratoconjuntivite límbica, conjuntivite papilar, corpo estranho conjuntival, simbléfaro, outras etiologias, né, como pemphigoide, que pode afetar a conjuntiva e podem causar sequelas importantes também. Aí a gente continua avançando anatomicamente, eu vou para a córnea. E aqui é onde a gente pode ter umas sequelas importantes também. Ceratite infecciosa ou inflamatória, lentes de contato, né? Corpo estranho corneano, então são 2 tipos de corpo estranho, o conjuntival e o corneano. Erosão recorrente, pterígio, que a gente vê muito, não é de urgência, mas acaba, os pós-operatórios vêm de urgência algumas vezes, né? Ceratopatia neurotrófica, queimadura por luz ultravioleta, medicamentos ou química. Ok. Então, vamos continuar agora, anatomicamente, avançando dentro do olho. Traumas, que são outras causas, né? Traumas pós-operatórios, síndrome do olho seco. Aí eu acabei voltando um pouquinho, porque não é uma entidade de uma coisa só, né? De a parte anatômica somente, apesar de afetar muito a superfície. As endoftalmites, as uveites, e aí nós temos uma quantidade infinita de uveites em vários momentos dentro do olho, né? Episclerite, esclerite, as farmacológicas, né? Os colírios de glaucoma, que a gente usa muito, até distribui, o paciente para de usar por conta disso. O glaucoma de ângulo fechado, fístulas carótido cavernosas e cefaleias em salvos. Os que estão em verde é o que a gente vai abordar de alguma maneira, tá? Bom, como eu falei lá, diagnóstico é anamnese, né? História e exame. Então, na história, é importante, chegou início das queixas. Isso é o óbvio, mas a gente tem que repisar, porque às vezes a gente está vendo no ambulatório, a gente mesmo, ou quem está começando, os R1s, você vê passando por cima de questões básicas. E aqui eu faço uma observação também adicional, que é o seguinte: muitas vezes a gente, nos grupos que a gente participa, alguém manda uma foto. O que é isso? E ninguém pergunta nada e começa a dar diagnóstico. Ok, a gente tem esse impulso de querer resolver. O médico quer dar o diagnóstico. Esse é o objetivo final maior. Acho que é mais que até que o tratamento. A gente quer saber o que é aquilo. E óbvio que as fotografias que a gente recebe são fotografias difíceis, porque senão não estava nem ali, né? E a gente esquece de perguntar, tá? Então, nos grupos também vale, e vale aqui, porque a gente esquece aqui também. Então, quando que começaram as queixas? O episódio é o primeiro, é o inaugural? Ou ele já teve outros episódios dessa patologia ou desse sinal ou sintoma? Espontâneo? Aconteceu do nada? Dormiu e acordou desse jeito? Ou teve algum evento traumático que ocasionou? Só de um lado, uni ou bilateral? A gente pode olhar, mas às vezes o paciente informa, né, que estava num olho primeiro só e agora passou para o outro. Ou que sempre foi assim. Ou que às vezes acontece num olho e depois acontece em outro olho. Acontece intermitente e em olhos separados. Sintomas e sinais associados. O que o paciente sente, né? Isso às vezes direciona muito o diagnóstico. Prurido, muito frequente. Lacrimejamento. Quando a gente fala de prurido, o paciente coçou ou não coçou? Né? Ele está em tratamento ou não está em tratamento? Lacrimejamento é um sinal tão inespecífico. Secreções. Que tipo de secreção? Isso aqui também direciona muito o diagnóstico, né? Se ela é aquosa, se ela é mucosa, se ela é purulenta, ou se não tem secreção, né? Que pode acontecer.
Fotofobia. A fotofobia é um sinal de alerta importante, porque as entidades mais simples geralmente não dão fotofobia. Quando você começa a afetar a córnea, você começa a ter a fotofobia pelas alterações estruturais da córnea. O padrão de hiperemia, que a gente vai ver, isso define muita coisa, né? Se ela é ciliar, se ela é conjuntival, se ela é localizada, distribuída, né? Acuidade visual. Graças a Deus, a grande maioria dos comuns, né, vai acontecer sem perda de acuidade visual. Mas você tem que saber, você tem que perguntar se baixou. Baixou quando? Né? É intermitente ou é o tempo todo? Dor, importantíssimo. Os sinais de desconforto são muitos e muito intensos, mas a grande maioria sem dor. Quando tem dor, é um sinal adicional. E às vezes o paciente confunde dor com desconforto, né? Porque o olho, para doer, ele precisa de estar muito agredido, muito atingido. Alterações pupilares, nós já estamos começando a ver coisas mais sérias, né? Essa alteração pupilar é o quê? Um glaucoma maligno, está com uma síndrome venosa cerebral também, então a gente tem que estar atento a isso, tá? Antecedentes sistêmicos e familiares, eu tentei englobar, dava para separar, né? Hipertensão arterial, diabetes, importantíssimo, a quantidade sem fim de alterações vasculares causadas pelo diabetes. As doenças autoimunes, que eu não sei se está aumentando ou se a gente está diagnosticando mais, mas tem muita coisa aí para a gente ficar atento e não pode deixar de perguntar. Alergias, se a pessoa já tem alergia, já está em tratamento ou nunca tratou, né? História familiar de glaucoma, você já pode ter uma indicação por psifodor, né? Você já pode ter uma indicação do que pode ser. Medicações que as pessoas estão usando, que o paciente está usando, às vezes a gente esquece, às vezes o paciente esquece, às vezes o paciente nem sabe e não traz nem a receita. E os vícios, né? Relacionando com a primeira imagem, que foi uma brincadeira, mas alcoolismo, mesmo outros tipos de drogas, né, que podem causar alterações pupilares, que a gente pode estar confundindo alguma coisa, e essa hiperemia ocular. Isso é uma anamnese padrão, eu não estou falando nada de diferente, né? Antecedentes oftalmológicos. Já passou por algum evento, algum lugar, né, alguma situação? Então é um usuário de lente de contato? Sempre perguntar. Regime de uso e higiene, como é que ele faz? Se é que faz, e às vezes ele vai falar, ou ela vai falar que faz e não faz, né? E a gente às vezes vai ter que desacreditar no paciente, dependendo do que a gente for ver. E colírios, se o paciente usa ou não usa colírios. Cláudio, então vamos tentar fazer aqui, eu não sei como é que está a percepção aí, Fernando, se eu vou ter que ficar em alguma outra posição, alguma coisa. Ou se o senhor quer ficar aqui, ó. Senta aqui, ó. Vou ficar do ladinho do Cláudio aqui. Então, algumas questões interessantes aqui no que o Cláudio falou, é o seguinte: na urgência, que é o que nós estamos mais preocupados aqui no caso, nós temos uma situação que é difícil, porque o médico não conhece o paciente e o paciente não conhece o médico. Então isso é um problema, né? Na urgência isso é um problema. Então você tem que ser realmente ter uma direção de anamnese, coisas que você não vai perguntar para o seu paciente do dia a dia, o seu paciente do consultório, que você já sabe. No paciente de urgência você tem que investigar. E isso é importante, até para começar a criar o vínculo entre o médico e o paciente, né? Então, algumas das questões aqui que o Cláudio falou que eu gostaria de salientar. Primeira coisa, conjuntivite não dói. Conjuntivite incomoda, conjuntivite é chata, conjuntivite não dói e não causa baixa de visão. Então, dor é uma sensação, né? Você pode ter essas alterações, tem gente que é mais sensível, menos sensível, mas você identifica com muita facilidade o paciente com dor ocular. A dor ocular é uma dor que incomoda muito, né? Então, dor, quando o paciente chega com dor e olho vermelho, ele pode ter uma conjuntivite também? Pode, mas o mais provável é que não seja conjuntivite, ou seja uma associação ceratos conjuntivitis, né? Quer dizer, infecção de córnea e conjuntiva,
ou você esquece essa questão da conjuntivite. Porque dor não é. A conjuntivite não dá dor, importante. Baixa de acuidade visual, isso é outra coisa importante. Tudo isso vai determinar qual é a sua urgência, o que você vai fazer ali naquele caso. É um caso que você pode esperar um pouco, contemporizar, pensar, estudar, ou não. Você já tem que tomar uma iniciativa ali. Então, a baixa de acuidade visual também é um fator importante. Então, outra questão, para quem está na urgência, de alguma forma, anotar a acuidade visual do paciente. Você não precisa ficar fazendo refração no paciente, mas isso é importante legalmente. Não é raro você ser chamado por um caso que você atendeu na residência e que entrou na justiça e você o atendeu lá e está sendo chamado agora para responder sobre o assunto. Se você não tiver anotado lá no seu prontuário, que a acuidade visual era normal ou alterada, isso daí pode ser um fator de importância nesse processo. Então, eu sei que nós estamos num atendimento de urgência, é aquela correria, é a hora que a gente tem menos tempo, mas é a hora que a gente tem que dedicar mais para o prontuário. O prontuário vai ser a sua defesa numa situação futura. Então, você não precisa ficar fazendo refração, mas uma acuidade visual grosseira, básica, Põe o óculos do paciente, lê lá para mim, e pronto, é o que ele tiver. Não precisa mais do que isso, mas isso é importante naqueles casos em que o paciente relata claramente a dificuldade visual. O que é mais interessante aqui? Alergia, coça. O prurido é muitas vezes confundido com ardor, mas o prurido é uma queixa que tem um direcionamento. Então, você pode quase que falar que alergia sem prurido não existe. Então, se não tem coceira, você já começa a descartar. Tem ou não tem a secreção? A secreção, como o Cláudio falou, é fundamental para a gente. Que tipo de secreção que é? É aquosa, é mucosa, é purulenta? Qual a intensidade? Então, isso tudo já vai fazendo aqueles nossos padrões de caminho, para onde que nós vamos chegar. Então, gente, aqui nesse slide, o que eu achei mais significativo para a gente chamar a atenção é o cuidado que a gente tem que ter. Dor e acuidade visual, nesse momento, perceber isso. Vamos lá, Cláudio, continue, tá muito bom. E isso vai servir também no dia a dia de consultório, porque é o seu amigo que liga: eu estou com o olho doendo, eu estou com o olho coçando, está vermelho, acordei assim, e te manda uma foto. Em épocas de telemedicina, a gente também tem que estar atento a isso aqui. E a gente tende a negligenciar, esse é que é o problema. Na época da residência, um colega da retina, muito ativo, muito dinâmico, escrevia sempre duas linhas em tudo. Eu falei assim: maravilha, que coisa, que poder de ser conciso. E ele me via escrevendo um pouco mais, ele falou assim: isso aí o que, Cláudio? Capítulo de livro? Eu falei: não, eu estou escrevendo para o advogado. É isso mesmo. Não dá, Eu também exagerava, mas estou melhorando, estou aprendendo, sou novo. Aí estão as 9 etapas. Eu posso abrir isso aqui e virar 50 etapas, mas é para a gente ter uma noção. Então tá aí de novo, medir a acuidade visual. Agora eu parti de perguntar para agir. Então eu vou medir a acuidade visual de maneira simples, nada de fazer refração se for na urgência, E se for num evento agudo, qual que é o sentido também de você ficar fazendo refração refinada? Não tem sentido, E na inspeção a gente vai voltar a falar, e vai voltar e ver hemorragia, ou hiperemia. Por que está vermelho? O sangue é um negócio maravilhoso, porque ele aparece. E ele aparece dentro do vaso e aparece fora também. Então você tem que saber como é que onde que está esse sangue. Está na conjuntiva toda, ele derramou por baixo da conjuntiva, ele já está ali chegando no limbo, está chegando em vasos pequenos, vasos grandes. Tudo isso tem um certo sentido e faz diferença, A secreção, sem falar de tipos, mas assim, ela é abundante ou é pouca?
Eu estou diante de um paciente que está produzindo muito, ou o problema dele é porque está produzindo pouco, é porque ela é escassa, né? Pus, se for purulenta, já sempre nos direciona. Pus tem algum tipo de infecção e o pus é a consequência, né, da morte da bactéria. Então, a gente sabendo disso, se ela tem muco também, ela é mucopurulenta, se ela é só serosa, se ela é filamentar, tem outras coisas aqui que vão direcionar a gente também. Mas tem que saber. Isso aqui vai valer para quê? Se eu não sei de nada, a gente não é obrigado a saber, principalmente quem vai começar, quem está começando, eu tenho que saber descrever isso aqui, para passar para o meu preceptor, para o meu chefe, para o meu R2, R3 e assim por diante. A córnea tem opacidade corneana? Eu tenho que ir lá olhar. Então aqui nós estamos fazendo um exame, né? Então, de novo, eu estou sempre indo de fora para dentro. Essa é a sequência do nosso exame, isso é a rotina. Então, por isso que ficou mais fácil também de falar das patologias de fora para dentro. Tem edema corneano sem opacidade? Tem edema e opacidade, né? Precipitado cerático. A gente começa, à medida que a gente for falando, a entender por que tem um precipitado cerático. É um processo inflamatório, pode ser estéril, pode não ser estéril. Mas já chegou em algum lugar da córnea que não era para ter. Nós estamos falando de olho vermelho, gente. Então, dentro da entidade, né, se ela existisse, não era para estar na córnea, porque a córnea não tem sangue. Então, tem já alguma coisa acontecendo na córnea, já cicatrizou, virou um leucoma, né? Úlcera corneana e a boa e velha fluoresceína. Existem outros corantes, né, que são os corantes vitais, que a gente pode lançar a mão de outros. Mas esse é o que está à mão, é o mais barato, é o mais simples, todo consultório tem, todo ambulatório tem, né? Então é o que a gente vai utilizar. E tomar cuidado também para não corar com a fluoresceína antes de examinar bem o olho, porque às vezes você esconde algumas coisas com a fluoresceína. Aparecem umas e esconde outras. A profundidade de câmara anterior. A gente que já passou pelo departamento de glaucoma, você não precisa de fazer uma gonioscopia para identificar se aquela câmara é rasa ou não, né? Tem que estar atento a isso. Mas mais atento agora, porque nós estamos falando de olho vermelho. E por que eu vou olhar câmara rasa, se ela está ou não rasa, né? Um Van Herrick aí pode nos ajudar muito. Hipópio. Tem hipópio? Pus na câmara anterior? Ifema, sangue? Né? Alguma fibrina, algum coágulo? A gente tem que ficar atento para poder ver o que pode ser. Então eu não preciso saber ainda o que é, mas eu tenho que saber descrever. O R1, né, que está lá na urgência, tem que saber pelo menos descrever. As pupilas, elas estão isocóricas, estão reativas igualmente, né? Os reflexos estão preservados. Num glaucoma maligno a gente vai ter uma piora disso, um problema, um AVE, vamos ter outras situações, né? Que é importante e a gente passa por cima, né? Geralmente a gente passa por cima disso aqui. A não ser que esteja assim, gritante, uma pupila super dilatada e a outra bem constrita. Aí a gente percebe. Pressão ocular. Dependendo da patologia, a gente não vai conseguir nem medir com o tonômetro. Mas sempre existem os dedinhos, né? E compara um com o outro. Para a gente ter uma noção de que um olho está mais tenso do que o outro, a pressão, alguns falam de 30, tem que estar acima de 30 e outros falam que é acima de 40, para você sentir, né, no bidigital que você está com a pressão aumentada dentro do olho. Mas então fica aí já a dica. Proptose, o meu olho está no lugar que ele tinha que estar, e eu tenho que lembrar do enoftalmo. Às vezes é um olho que está mais para dentro, o outro está para fora, está normal. Mas se aquele olho que está para fora é o olho vermelho, né, da nossa aula, temos que ficar atento a isso. Tem outros sinais externos junto com essa proptose, né? O olho mexe ou está aquele olho congelado? Isso é fundamental para um diagnóstico que a gente vai ver lá para frente, né? Função palpebral. E aqui a gente tem, isso tem a ver com o sétimo nervo,
que a gente tem que estar atento a isso também, e às vezes a pessoa está lá com a boca torta, né? E você está passando por cima do porquê do olho vermelho do paciente. Ele não pisca, ele não fecha direito, dorme com o olho aberto, então isso tudo tem que estar dentro do nosso campo de visão. E já aconteceu, me chamaram para dar uma olhada e perguntar, mas aqui eu não estou vendo nada. E, às vezes é discreto, né? Mas às vezes a distância, margem, reflexo já é menor, a gente indica alguma coisa, então joga uma luz de fora, só para a gente ficar atento nesses exames, tá? Que vão ajudar a gente no diagnóstico. Outra forma de você verificar, eu vou passar rápido, né? Algumas coisas benignas. A hiperemia conjuntival é benigna, a princípio. Lacrimejamento, secreção, gânglio pré-auricular, é benigno porque é o local de drenagem linfática do olho, né? Mas pode nos indicar alguma coisa. Exudação, coceira, olho seco. Às vezes a pessoa já reclama que tem olho seco. Às vezes você fica lembrando da anamnese que a pessoa usa um antidepressivo, né? Tem Parkinson e toma remédio para Parkinson, então você já pode ir conectando as linhas, os pontos, né? Sensação de areia e corpo estranho, isso é o mais comum, junto com a coceira, é o que a gente vai estar vendo, mas são benignos, não é coisa que você, né, fala de tem que atuar imediatamente. Ardência e queimação, que eu sinceramente eu não sei a diferença. O professor metava lá ardência e queimação, a gente põe, né? E os preocupantes, uma hiperemia cerática, que não era para ter, de jeito nenhum. Opacidade da córnea, quer dizer, você já está lá na frente, o processo já avançou. Úlcera da córnea avançou na superfície, aí dói mesmo. Alterações pupilares, já falamos um pouco. Câmara rasa, pressão intraocular elevada. Aqui começa a visão borrada, embaçada. Aí o paciente vai descrever de várias formas a piora da visão dele. Acordou assim, dormiu bem, não foi ao longo do dia que piorou, não tinha nada. E aí começa a fotofobia, que é um sinal bobinho. Muita gente tem fotofobia, acha que tem fotofobia, né? Mas a fotofobia ela acontece por alguma alteração de secreção, mas mais importante é por conta de alterações do estroma, da córnea, né? E a dor. Ou tem uma das patologias que a gente pode falar nela que cursa com muita dor e é um sinal que diferencia diagnóstico em termos de outros tipos de conjuntivite e em termos do agente que vai causar. Então, sim, um alerta terapêutico que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê que às vezes chega para a gente de outros médicos, ou se a gente não souber, né, a gente vai lá e faz o que a gente lembrou. Então, anestésico tópico. Eu já vi paciente que chegou com vidrinho de anestésico. Eu tive dificuldade uma vez de comprar para o consultório um anestésico. Eu falei assim, como é que esse paciente conseguiu anestésico? E a vida dele ficou maravilhosa, né? Então, nunca prescrever? Aí eu pus uma interrogação. Em outras situações, não estou discutindo, nem dizendo que concorda, nem concorda, mas tem médicos que fazem uma misturinha, um batizadinho para pós-refrativa, cirurgia pós-refrativa, para o paciente tolerar melhor, né? Então, eu não vou falar nunca prescrever. A gente acha que isso reduz a reptilização, inibe a reptilização da córnea, e o médico que tem a experiência fala assim, não tem problema nenhum, há anos que eu faço isso. Então, por isso que eu coloquei interrogação, mas no nosso caso, de olho vermelho, né, ele está com um problema, então anestésico a gente não deve prescrever. Eles são alergênicos muito pelo princípio do conservante. A grande maioria é cloreto de benzalcone, eles estão substituindo por outros, mas isso é um alérgeno, né, irritante, e elimina o reflexo de piscar. Então, você tem um olho vermelho, você pode estar piorando aquela situação, né? Então, a córnea fica mais exposta, resseca, fica predisposta a traumatismo e a infecções. Se você lesou o epitélio, né, você está predispondo à entrada de patógenos. E os corticosteroides, que a gente usa muito no dia a dia.
né? Esse é que é o problema. Então, a grande maioria das vezes ele ajuda, ele resolve e salva a vida da gente, né? Mas pode intensificar alguns tipos de ceratite, por herpes e fungos. Pode ter nessas situações aqui, um específico, vai ter aula sobre isso em alguns momentos, que você possa ter que usar, ou estar permitido usar o corticoide nessas situações, tem, né? Mas, a grosso modo, na urgência, o paciente com olho vermelho, você tem que tatear muito bem isso aqui. Predispõe a catarata, né? Uso contínuo e prolongado, a hipertensão ocular, e eu vou só diferenciar a hipertensão de glaucoma. Se é uso curto, não quer dizer que você está produzindo um glaucoma no paciente, mas se for uso prolongado, você pode então até evoluir para o glaucoma, né? Tem paciente que leva 2 semanas, na literatura estava falando de 2 a 6 semanas para causar isso aqui, para causar esse aumento da tensão ocular. Tem paciente que com 2 dias a pressão já é muito sensível ao corticoide. Então tomar bastante cuidado, tá? Esses são os alertas. Bom, então vamos a algumas patologias, que é o que interessa, né? A gente está vendo. Triquíase e distiquíase, diferenciando, isso é um olho normal, com os cílios, né? Na orientação normal, correta. Esse cílio no lugar certo, mas desviado para o lugar errado, chama-se triquíase. Ele nasce certinho e vira para dentro. Isso é a triquíase. E a distiquíase, que é esse outro aqui, é o cílio que, além de poder e geralmente estar direcionado para o lugar errado, ele nasce no lugar errado, né? E o que divide isso? A linha cinzenta. Um está antes da linha cinzenta, e se for só anterior, é triquíase. Se tiver posterior à linha cinzenta, é distiquíase. E é outra situação. Vão causar mais ou menos as mesmas coisas. E aí o que, né, a gente consegue enxergar são as imagens. Vários pelos. E a gente sabe, né, gente? Não precisa desse tanto de pelo. Basta um. Basta um. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma confraternização da empresa, e num determinado momento da confraternização, a pessoa começou a queixar dor no olho, né? E foi ficando vermelho, dor no olho. Não era propriamente a dor, mas na córnea ali, né? Bom, eu estou resumindo, e a gente, sem saber, sem recurso, leva no pronto atendimento oftalmológico, porque era no olho, era um pelo. Era um pelo. Como era de noite, eu não pude levar no consultório, não podia trazer no hospital que eu trabalhava, né? Fomos no pronto atendimento mesmo. Era um pelinho. Então, a médica tirou aquele pelo, tratou a superfície, resolveu. Então aqui já são casos bem importantes. Você vê, esse aqui, ó, a pálpebra, esse do meio, a pálpebra está sendo tracionada para cima. Imagina na hora que soltar essa pálpebra. Esses pelos vão lá para dentro. E esse aqui então, para mim já está tendo até uma desepitelização aqui embaixo, ó. Além de estar um olho seco, né? Tá grudado um cílio no outro, tudo junto aqui. Imagina essa vassoura na sua córnea. E vai na conjuntiva também, né? O objetivo é olho vermelho. Às vezes até eu tenho que ficar lembrando que o objetivo da aula é olho vermelho. Então, entidades simples, mas que vão aparecer também na urgência. Fácil de tratar. Se é muito pelo, como é que a gente faz? Eu não vou tirar todos aqui. Esse aqui é impossível. Então, assim, o tratamento final, depois que você tentou tudo e não conseguiu, é a cirurgia. Então, o departamento de oculoplástico tem que ser acionado, mas com tempo. Bom, mas e aí? O que eu faço até o dia da cirurgia? A única coisa que eu penso aqui, ou você corta o pelo, ou você põe uma lente terapêutica. Ok? Se tiver desepitelizado, é bom colocar um antibióticozinho também, se tiver muito desepitelizado. Ok, gente? Outra coisa que também pode causar, nós estamos sempre tentando ir de fora para dentro, tá? Entrópio, ectrópio.
Então, os dois primeiros são entrópios, que a gente, esses aqui, ó, que a gente vê que a pálpebra inverteu e está lá roçando na conjuntiva. É um olho hiperemiado difusamente, não tem outros comemorativos, que também já me brincaram comigo, porque eu falo comemorativos e escrevo comemorativos, né? Mas está lá, olho vermelho constante, permanente, não é um negócio que aconteceu ontem, não é um episódio geralmente inaugural que você vai ver. Então, quando vem no seu consultório ou vem na urgência, é porque aconteceu alguma coisa a mais, porque entrópio ou ectrópio ele já tem. O ectrópio ele vai vir geralmente por um olho seco ou às vezes um trauma, né, que o olho está desprotegido. Então, essas são as entidades, as coisas que podem acontecer para gerar um olho vermelho num problema anatômico. Outro muito comum, blefarite, né? Às vezes a gente passa por cima porque já está... Você fala assim, principalmente com o tipo de paciente que a gente lida na instituição pública, ele é blefarite por natureza. O dia que você vê uma pessoa, você põe a fluoresceína e não cora nada na pálpebra inferior, você fala, primeiro você olha para a pessoa, para ver que tipo de pessoa exatamente você está tratando, você está lidando, porque em geral quase todos têm blefarite, né? Então é uma inflamação das margens das pálpebras, então é inflamação, mas causada por algum agente, né? Com sintomas recorrentes, então vai e volta, não é a primeira vez, variando ao longo do tempo e tem uma relação com a flora local, que são os estafilococos, a grandíssima maioria, né? E a disfunção das glândulas de Meibom. Então tem essa inter-relação muito estreita de flora e glândula de meibômio, proteção do olho. A flora em exagero, ela altera o metabolismo dessa gordura, do sebo. Eu acho engraçado que o livro fala sebo, né? E nós vamos ver aqui que é mesmo. Então, as principais características desse olho com essa blefarite, né? Inflamação das pálpebras, dá inchaço, dá vermelhidão e comichão, né? Que é coceira, uma sensação esquisita ali de querer tirar, queimação crônica, irritação, sensação de corpo estranho, epífora. Se a minha lágrima, a parte gordurosa dela está deficiente, está com um problema por conta dessa meibomite associada, eu vou ter uma produção às vezes exacerbada da lágrima para compensar. E a gente, quem já teve olho seco, a gente não compensa. E com a idade a gente vai perceber que não compensa. Não dá. Você pode lacrimejar e continua com a sensação ruim. Está associado em torno de 50% com olho seco. Evaporativo geralmente, porque você perde a camada de gordura que fica por cima da água e aquilo evapora mais fácil. Crostas e colaretes nos cílios, muito frequente. Às vezes em pacientes mais jovens a gente vê menos, né? Mas isso é natural, faz parte. Descamação da pele nas pálpebras. Então tem uma associação, além da associação entre flora e glândula, tem a associação seborreica também nas pálpebras. E são 6 tipos de meibomite. Tem forma de classificar com 6 tipos de blefarite, desculpa. Só que a gente resume depois tudo e fala em blefarite anterior e posterior. Mas tem 6 tipos. Tem a só da flora, tem a só da glândula, tem a mistura dos dois, tem a mistura dos dois com o fator seborreico, tá? Descamação, eritema, hiperqueratinização, vascularização, telangiectasia. Então, a longo prazo, você pode começar a ter uma cicatrização de tanto que aquilo inflamou, desinflamou e infectou também, que aquilo muda a cor do pelo, do cílio, principalmente em pessoas mais velhas, e
forma e perde cílio também e formando uma ceratinização daquela região ali. Não tem perda de acuidade visual, geralmente, né? E mínima secreção das glândulas com expressão ou oleosidade anormal. Você vê, e às vezes a gente tenta, né, comprimir aquilo e não consegue. Podendo ser até espumosa. Quem nunca viu, né? Com a fluoresceína fica aquela espuma. Parece que passou detergente ali, ficou tudo... Então, o que define se é anterior ou se é posterior também é a linha cinzenta. Então, se é só nos cílios aqui, a gente vai ver foto, é a meibomite anterior. Se afeta também a glândula de Meibom, que já passou da linha cinzenta, é posterior. Então, aqui são os exemplos típicos, né? A gente vê as secreções, as crostas, os colaretes, e aqui estão falando muito agora do Demodex, que 90 e tantos %. Eu sei lá, eu acho que o meu transtorno obsessivo compulsivo, depois que eu tive a primeira aula de Demodex, meu olho nunca mais parou de coçar. E eu fui no laboratório fazer o teste. E coletaram o meu pelo lá, meu cílio, que você tem que tirar, levar no microscópio e ver se tem o bichinho lá. Tiraram 3 de cá, 3 de cá. Não tinha nada. Falei, parou de coçar. Aí, depois que alguém me falou assim, não, mas tem que ser pelo menos 5 cílios, voltou a coçar. Porque eu só fiz com 3, tirou 3 de cá, 3 de cá. Aí é sacanagem. Mas tem que estar atento, né? A minha colinha que estava aqui, tem toda a flora que eu ia falar, estáfilo, estrepto, actino e várias, né? Que podem causar isso, afetando a glândula. E são geralmente as bactérias produtoras de lipase. O que a lipase faz? Ela altera o formato, a molécula da gordura, que é uma gordura para ser líquidazinha, bem molinha, né? E muda aquilo para um tipo de ácido graxo diferente. E aí vira essa pasta. Não sei se vocês conseguem ver aqui onde eu estou passando o mouse. Tem até uma cobrinha ali, parece o que o pessoal fala de pasta de dente. É uma delícia, né? Quando você consegue comprimir aquilo ali e você vê o negocinho saindo. Sai mesmo. É compulsivo, né? É compulsivo. Bom, tratamento básico, simples, resolve, é barato, todo mundo consegue fazer e às vezes até já sabe, mas é chato pra caramba. Eu quero ver um de vocês ter que fazer isso todo dia, 2 a 3 vezes por dia. Entendeu? Não é mole. Então aqui a gente vai dar uma parada. Só terminar essa aqui. Mas ali está água morna. Não precisa ser água morna, tá, gente? Pode ser qualquer coisa que produza um calor local para você colocar sobre as pálpebras, sem deixar queimar. E você tem que avisar o paciente, não precisa ser muito quente, pelo amor de Deus, senão volta com outro problema. O shampoo neutro, aí tem N formas de usar o shampoo. Tem gente que fala que tem que diluir, que tem que passar com cotonete. E aí você vê, e uma vez, eu não tenho essa conduta do cotonete, mas atendi um paciente que tinha, e estava passando o cotonete dentro do olho. Doutor, mas dói demais. Eu falei assim, lógico que dói, porque não é para passar dentro do olho. Nem sei como é que conseguia. Então é só na pálpebra. Da minha prática, o mais simples, põe na mão, põe um pouquinho de água, faz isso aqui e lava o rosto. Só isso basta, né? E já ajuda bastante. Então é calor local e higiene. Geralmente você resolve. O calor local, você explica, banha de porco na lata. Tá? Fica duro, não fica? Quando você põe na frigideira e esquenta, é a mesma coisa que eu quero que a senhora faça. E, gente, eu não sei, né? E às vezes volta de novo depois e você tem que complementar o tratamento, né? Se você vê que é recorrente, se você já acompanha o paciente ou ele te relata, então você tem os adjuvantes. Pode ser antibiótico ou até não necessariamente antibiótico. Tem pomada e tem colírio. As pomadas, bacitracina, eritromicina, numa primeira linha de tratamento, neomicina e aminoglicosídeo, pode ser uma segunda. Por último, o metronidazol, que é um antibiótico, mas não tem preparação oftalmológica. Então você tem que pegar uma pomada dermatológica e pedir para o paciente passar, e arde. Passar à noite, geralmente. Tá? Mas
Isso é avançar. Essa ordem aqui dessas medicações é a ordem de uso. Não deu certo com uma, você passa para outra. Outros tipos de colírio, lubrificante, sempre. Porque tem sempre 50% lá nós falamos olho seco associado. Então, lubrificantes. De preferência sem conservante, mas a gente sabe também de algumas dificuldades, né? Corticoides, em casos mais extremos, que tenha muita inflamação associada. Outros colírios antibióticos, e geralmente são a tobramicina, as quinolonas de gerações mais avançadas, de amplo espectro, né? Mas de repente você nem precisa gastar essa munição toda. Tacrolimo, que também é um antibiótico, né? Para quem não sabe, ele é um antibiótico, um macrolídeo, que tem ação antibiótica, é um efeito adverso do antibiótico, tá? Mas mata a bactéria também e trata a alergia. E via oral você pode até lançar a mão, porque o paciente pode ter uma coisa tão intensa e associar também a rosácea, outros problemas dermatológicos, né? Quem trata a rosácea não somos nós, são os dermatologistas, mas é bom a gente ficar atento. Mostrou telangiectasia, um paciente muito clarinho, branquinho, que você vê aquela cara vermelha, principalmente na região dos olhos, com descamação supercílio, pode ser rosácea. E manda. E o diagnóstico da rosácea, ele é histológico. Clínico sim, mas histológico. Final é histológico. Então pode usar tetraciclina, doxiciclina, o mais comum da gente usar é a doxiciclina por facilidade de administração e minoxiclina. Aí a gente passa para outra. Vamos deixar por aqui, semana que vem.